O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre comunicação feminista e disputa de narrativa, com Iana Aguiar, psicóloga e comunicóloga. Olá, eu sou Iana Aguiar, psicóloga, comunicóloga, pesquisadora de narrativas no ambiente online e de neurocomunicação. Sou ativista também do movimento de mulheres LGBTQIA+, tenho uma trajetória de ativismo desde o movimento estudantil. A comunicação feminista, ela vai conviver nesse mar revolto que é o ambiente digital e enfrenta o desafio de não se tornar apenas mais um ruído nessa tempestade de desinformação, de fake news, de deepfake, porque o cenário digital ele se transformou radicalmente e isso transformou também as campanhas e o debate público, trazendo uma fragmentação que muitas vezes vai nos impossibilitar de fazer uma análise real, concreta, do que de fato tem acontecido. E o maior desafio é que essa estrutura ela não é neutra. Ela foi desenhada para que a economia da atenção, onde o ódio, as narrativas feministas, tenha a capacidade de viralizar e de ter muito mais adesão do que as narrativas feministas. É importante aqui sinalizar que dentro desse universo, onde nós temos narrativas feministas tentando ganhar visibilidade, tentando ganhar força e multiplicar vozes, a gente tem por trás todo um algoritmo pensado e planejado para muitas vezes invisibilizar essas questões que são tão caras para nós. E aí eu percebo que a potência da comunicação feminista, ela vai residir na capacidade de migrar o que nós chamamos de narrativas de adaptação para as narrativas de transformação. E esse é um ponto porque quando a gente fala de narrativas de adaptação, nós estamos falando daquelas narrativas que muitas vezes nos convida a vestir uma armadura que não foi construída para nós ou para os nossos corpos. E que nos coloca para tentar suportar o que muitas vezes é insuportável individualmente. Essas narrativas de adaptação, ela vai a todo momento dizer o que é o óbvio. Você consegue se adaptar, a estrutura é essa, se adapte a ela se você quer pertencer a ela. E isso muitas vezes vai gerar um sofrimento psíquico e uma dor que nós vamos sentir em diversas dimensões. Já quando a gente vai pensar sobre qual deveria ser, né, a estratégia política feminista, não há dúvidas de que é de recusar esse processo de individualização e de muitas vezes individualizar também a nossa dor, porque a nossa potência está em contextualizar o sofrimento, mostrando que não se trata de um fracasso pessoal, por exemplo, mas que ele é o resultado de uma estrutura que está posta e que muitas vezes essa estrutura ela é violenta conosco e com as nossas narrativas. Então, disputar narrativa
essencialmente, não precisar pedir licença para existir e começar a construir espaços onde a nossa existência não seja apenas uma resistência, mas uma fluidez natural. E é usar as redes não apenas para reagir, mas para propor uma nova gramática de poder, onde a vulnerabilidade ela não é vista como uma fraqueza, mas como um ponto de partida para a conexão. Se nós formos observar, muitas das narrativas feministas elas estão ancoradas nesse marco, que é o marco de entender que aquela vulnerabilidade, muitas vezes individualizada, ela não é individualizada, e entender também que essa vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas que é um sentimento que muitas vezes é compartilhado e que daí pode se construir conexões, comunidades, onde a reflexão vai pautar aquela narrativa e construir as alternativas que se requer para que a gente não fique apenas no movimento da reatividade, onde muitas vezes é o cenário onde nós estamos sendo colocadas para sermos atacadas e não para sermos entendidas ou para haver ali um movimento empático. Quando eu mergulho na interseção entre o que sentimos e como processamos a informação, eu percebo que a narrativa hegemônica, ela vai sempre tentar sequestrar as nossas necessidades mais profundas e sequestrar também os nossos sentimentos, os nossos afetos, porque ela opera dentro do que a neurociência chama de sistema 1, que é aquele pensamento mais rápido, intuitivo e emocional, e que muitas vezes vai usar do que nós chamamos de gatilhos mentais. E esses gatilhos são os viés cognitivos. E é importante lembrar, os viés cognitivos, eles não são falhas do sistema, eles são atalhos de sobrevivência que todos nós temos. O problema é que no jogo político atual, esses atalhos, eles são manipulados para transformar o medo em ódio, por exemplo. E aí uma narrativa autoritária pode pegar essas necessidades que são legítimas, como a necessidade de segurança, sem que eu perceba, porque ela está usando ali do meu sistema mais intuitivo, e vincular isso à exclusão de outras pessoas, de outros segmentos. Porque quando usada com esse intuito de manipulação, os nossos afetos, que são as respostas mais rápidas, pode nos levar para lugar que nós não conhecemos. E esse é o intuito da comunicação hegemônica: deslocar os nossos afetos, manipular para que a gente reaja de forma esperada. Então, é como se estivéssemos dentro de um processo de controle. Quando a gente vai falar da comunicação feminista, a gente parte de um pressuposto ético. Não tem como a gente falar de comunicação feminista sem entender que a ética está por trás desse fazer. E aí a gente pode exigir o que chamamos de alfabetização emocional, que em vez de passar por um processo de manipulação do medo, por exemplo, nós devemos ajudar as mulheres a nomear o que é esse medo, de onde ele vem, onde ele está estruturado. Porque estrategicamente isso significa criar as narrativas que tragam a consciência do sistema 2. É colocar o sistema 2 no nosso diálogo. Porque ele é o nosso pensamento, mesmo sendo mais lento, é o reflexivo, é o pensamento crítico. E aí nós vamos sair da lógica de manipulação das emoções. E não estou querendo dizer aqui que a proposta é negar as emoções, jamais, mas é torná-la nítida. É entender o que de fato faz sentido e quais são as necessidades que não estão sendo atendidas, em vez de simplesmente utilizar dessas ferramentas e desses mecanismos para buscar uma manipulação onde o resultado vai ser uma reatividade e não um diálogo crítico, reflexivo. Então, a proposta é sempre a gente conseguir provocar autonomia, porque a comunicação ética ela não vai criar ilusões, ela vai criar pontes genuínas onde o que sentimos e o que precisamos vai desarmar esses gatilhos que só querem nos manipular e muitas vezes fazer com que a gente reaja até de forma violenta.
Estamos vivendo um tempo onde a fronteira entre o real e o simulado, ela vai se dissolver. E isso é muito fruto das inovações das inteligências artificiais generativas, onde elas mostram para nós que é possível criar realidades inteiras que nunca existiram fisicamente, só existem, nas telas. E pensem, se a gente pode simular prédios, cidades, animais, nós também podemos simular discursos e também podemos simular consensos e simular inimigos. Então, o algoritmo ele faz uma dança que é fria, que é calculista. Ela não está buscando a verdade, ela está buscando engajamento. O algoritmo é treinado para isso. E o engajamento, infelizmente, ele vai se alimentar do conflito. Isso impacta diretamente nas narrativas feministas, onde tem o entendimento de que não há socialmente um consenso sobre essas narrativas. E o que os algoritmos vão fazer é tentar confinar essas narrativas dentro de bolhas de indignação, onde vai haver eco, e criar um cenário onde a gente só consiga falar para nós mesmas. E que quando a gente saia um pouco dessa bolha, seja para ser alvos de mais violências. Então, quando a gente parte da lógica desses discursos contra-hegemônicos, a gente precisa entender que a tarefa é subverter essa lógica. Porque a gente pode fazer o movimento de tentar nos apropriar, usar os mesmos mecanismos, mas esse é um mecanismo que não cabe para a comunicação feminista. A comunicação contra-hegemônica, o discurso contra-hegemônico, ele não precisa gritar mais alto. Ele precisa se conectar com profundidade com o próprio público. Porque as narrativas de transformação vão nos mostrar que os caminhos não está apenas, por exemplo, na denúncia, mas está na construção de uma coletividade onde a gente consiga se ver, se perceber, se enxergar e fazer com que as nossas narrativas extrapolem a nossa própria bolha através de um movimento que muitas vezes vai precisar ser organizado, como, por exemplo, o movimento de compartilhar, onde eu consigo alcançar determinados públicos que não concordam com aquela narrativa. Que observem, o algoritmo ele é treinado cada vez mais para um processo de hiperpersonalização. Então, chega para mim o conteúdo que é do meu interesse, que é de conteúdos que eu já acesso, é o conteúdo que ele conseguiu mapear pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu posto, pelas coisas que eu pesquiso. Então, se uma pessoa que tem aversão ao conteúdo e às narrativas que são feministas, dificilmente, de forma, entre aspas, espontânea, o conteúdo feminista vai chegar para essa pessoa. Então, quando a gente faz um movimento orquestrado e organizado de compartilhamento com a outra metodologia, que não seja a mesma metodologia da comunicação hegemônica, existe a possibilidade da gente alcançar esse público. Porque quando a gente fortalece o discurso contra-hegemônico, a gente recusa a lógica da simulação. A gente vai recusar a lógica de encontros sem sentidos. A gente vai construir uma comunicação onde a gente tenha muita nitidez, que aquela métrica pautada no clique, por exemplo, não é aleatório. Que por trás daquele clique existe um corpo que sente, um corpo que sofre e principalmente um corpo que sonha, que a gente não pode nunca perder a dimensão do sonho. Então, entender de que forma esse algoritmo funciona é um passo crucial para a gente não ter ingenuidade de achar que furar essa bolha vai ser com volume de conteúdo, vai ser buscando cada vez mais cliques sem sentidos aleatórios. Mas é de fato construir essa narrativa de forma que abra portas e não que construa muros. Diante da polarização que funciona para causar divisão, causar rompimento, é, eu sinto que um caminho possível para furar essa bolha, primeiro é o resgate da humanidade compartilhada, né? E isso se dá através de conexões que são genuínas.
Digo isso porque construir uma comunicação feminista não há como ser de outra forma que não seja uma comunicação libertadora, que não seja uma comunicação dialógica. E para o debate público, no agora e no futuro, a gente precisa exercitar uma comunicação que não seja um duelo, mas que seja um convite. Porque a partir do momento que a gente se disponibiliza ao diálogo, faz um convite ao diálogo, a gente quebra o que a polarização se alimenta. Porque a polarização ela vai se alimentar da lógica de nós contra eles, ou de nós contra elas, nós contra outras ideologias. Então, a partir do momento que a gente sai dessa lógica de apenas nós contra e faz um convite para o diálogo, a gente tem a possibilidade de desarmar a comunicação e focar nas necessidades que são universais. Por exemplo, a necessidade de segurança, de bem-estar e de pertencimento. Então, ir para outra lógica, onde a gente tem a possibilidade do diálogo e não apenas da reatividade, a gente consegue entender que para o futuro é importante que a gente tenha esse olhar dessas necessidades que são universais. E esse é um ponto interessante, porque em diversas narrativas de campanhas a gente consegue observar que existem consensos. Quando a gente fala, por exemplo, de combater a violência contra crianças e adolescentes, a gente consegue perceber que há esse consenso, porque não é só um tema consensual, mas é um tema onde a narrativa vai se construir para o diálogo e não para o nós contra. Então, em vez de simplesmente a gente atacar a narrativa, a estratégia do outro, que muitas vezes é uma narrativa violenta e muitas vezes é uma narrativa equivocada, ainda assim a comunicação feminista ela vai partir de outra lógica. Porque se a gente quer provocar uma transformação social que seja concreta, a gente precisa sair desse cenário de disputa, que muitas vezes é disputa sobre moral, sobre valores, sobre egos, e encontrar uma cooperação coletiva. Então, é uma comunicação que a gente precisa observar muitas vezes, que é difícil, mas observar sem julgar. Entender que existe ali um conjunto de fatores que faz com que aquela outra pessoa pense, acredite e defenda fielmente aquela narrativa. Mas a gente precisa criar esse cenário do não julgamento para que a gente consiga convidar o outro para o diálogo, entender quais são os pontos que estão colocados naquela conversa e abrir o cenário para construir um mundo que todas as pessoas caibam, com as nossas diferenças, nossos afetos, as nossas narrativas, e entender que essas narrativas, elas infelizmente vão coexistir, que não vão ser apenas as narrativas feministas que vão conseguir estar apresentadas e serem colocadas, porque, como eu disse anteriormente, o algoritmo ele é pensado para alimentar essa polarização, muitas vezes uma polarização afetiva que está pautada apenas na moralidade e não em ideologias e não em fundamentações que façam sentido para a construção de uma sociedade, de um mundo que queremos. E aí eu acredito muito na nossa comunicação enquanto uma água, porque a água ela é capaz de contornar os obstáculos, que muitas vezes esses obstáculos são o ódio, são a violência, e ela é impossível de ser contida, além de ser essencial para a vida. Então, o ideal é que a gente saiba transformar as nossas indignações em estratégia e as nossas dores, que muitas vezes são dores coletivas, em conexões que são genuínas. Então, a partir do momento que a gente constrói narrativas feministas mais empática entre nós, a partir do momento que a gente convida quem pensa diferente para o debate, para o diálogo, a gente consegue construir as conexões que se requer para que a gente possa construir um futuro onde o respeito também seja uma base dessa convivência.
e onde a gente consiga mostrar e apontar que o que nós estamos apresentando através de conteúdos é o que está para o bem viver, está para o projeto de sociedade que nós acreditamos e que nesse projeto precisa caber todas as pessoas com a sua diversidade, com seus marcos culturais, com as suas questões que muitas vezes são questões que são coletivas. Então é desafiador, não é fácil, mas acreditar no futuro, onde a gente tem uma comunicação cada vez mais libertadora e dialógica, nos termos de Paulo Freire, é um caminho que, na minha avaliação, é mais acertado para que a gente fuja da construção dos muros e consiga construir pontes de diálogo para transformações sociais que nós desejamos e que se requer. Hoje a aula foi sobre comunicação feminista e disputa de narrativa, com Iana Aguiar, psicóloga e comunicóloga.